traz experiências do que aprendemos com as nossas mães, com as mulheres ao nosso redor, as mulheres que vieram antes da gente, o que queremos levar pra frente e o que não queremos levar. Foi uma rasteira, assim, foi algo que tirou meu chão. Hoje eu consigo olhar pra vida pela ótica da minha mãe. Eu quero fazer dar certo, eu quero ser feliz, experimentar sabores e ver lugares, porque era isso que ela queria que eu fizesse. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Esse episódio, ele tá com um gostinho especial, porque eu tirei uma pessoa que é muito tímida, muito calada, pra ser nossa convidada aqui hoje. E trazendo um tema muito delicado, né? Teve o episódio um dia desse, da vulnerabilidade é uma conquista, e é um tema em que ela tá vulnerável nesse momento. Mas eu acho que essa vulnerabilidade, como eu falei no outro episódio, traz esse espaço de cura. E então a gente vai refletir, porque é uma coisa que a gente vai passar por isso em algum momento. Então, vamos começar do começo. Primeiro eu vou apresentar quem tá comigo. Já falei dela aqui, a melhor transista do Porto, Ingrid Juliana. Como é que tá a força? Que honra! Oi, eu sou a Ju, amiga, transista e admiradora do trabalho de Indy. E tô aqui pra conversar um pouco com ela, contar um pouco da minha história, né? Eu já tô em Portugal há 2 anos e meio, vim com meu marido. E, como todos vocês, vim aqui arriscar, me refazer e... De onde você é no Brasil, Ju? Eu sou do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Um sangue nordestino, amo. Isso. Eu lembro que quando eu vi o trabalho de Ju, falei, nossa, ela é do Nordeste, né? Eu preciso trançar o cabelo com ela. E desde então, não saí mais. Acho que já tem o quê? Uns 2 anos? Sim, foi uma das minhas primeiras clientes aqui. Total. Ai, que bom. Você tem quantos anos, Ju? 28 anos. Quem era a Ju que morava no Brasil e a Ju que mora em Portugal hoje? E a Ju que morava no Brasil é uma Ju que pensava que tinha controle sobre tudo. Tinha muito certo o que queria, muito objetivo e pensava que estava controlando alguma coisa, né? A Ju que veio para Portugal é a Ju que se encontrou num momento estagnada no Brasil, queria ver mais do mundo e essa curiosidade me trouxe até aqui. E a Ju que está em Portugal agora é uma Ju que arrisca mais e tem visto... Se reinventa também. E isso, se reinventa. Tem visto uma parte mais colorida da vida, né? Sim. Entre dores e dissabores e alegrias. Total. Tem vivido a vida como ela é. De altos e baixos. E aprendendo que não tem controle, né? Isso. A Essa vida... é a tarefa mais difícil. A vida vem mostrando isso. Quando eu chamei Ju aqui, gente, primeiro foi pra honrar o nome da mãe dela. Que a história da mãe de Ju é muito bonita. É uma mulher negra, ativista, lá de Maranhão. Tinha um papel muito importante em Imperatriz, que é a cidade de Ju. E eu, desde quando eu ouvi ali a primeira vez a história da mãe de Ju, que tinha, vamos chegar lá, 44 anos, e teve Ju muito novinha. Ju foi a primeira filha, teve mais 2 filhos, já tinha uma neta. E eu olhava, tipo, quando o Ju mostrava a foto, eu falava, nossa, que mulher gostosa. Um corpão, feliz, maravilhosa, espiritualizada. Tava ali era cabeleireira, né? Então ela tava ali sempre... Eu acho que é isso, né? O que Ju traz hoje. Esse resgate da nossa ancestralidade trançando o cabelo. Porque é sobre isso, né? E trazer também a gente se olhar no espelho com mais carinho. Porque quando eu tranço o cabelo com essa mulher, eu falo, nossa, que mulher linda. E você aprendeu isso com sua mãe, né, Ju? Sim. Eita, que ela deve estar se achando com tanto elogio. Sim, aprendi com ela. Começou como uma brincadeira e acabou virando negócio. Negócio que passou para mim, que eu tento passar para minha sobrinha. E é um pouco da nossa história, né? Trançar cabelo. Quando é que você começou a trançar cabelo junto com ela no salão? Ela estava ali trançando e eu estava cortando o elastec, estava ali segurando a fibra, né? Sempre ali pertinho, olhando ela fazer, ela trançar. E aí um dia eu disse, mãe, eu acho que eu sei fazer isso. E ela, será? E colocou a fibra na minha mão e foi indo. Ai, que é lindo. mesmo como se fosse uma coisa... Como é que eu posso dizer? Nasce uma Um coisa talento? Isso, que
faz parte da gente. Sim, eu sinto isso, eu sei como é isso. É tipo, manhã que vende perfume, né? Manhã vendia perfume, e aí eu, sei lá, com 8 anos, manhã tava atendendo um cliente, e aí chegava outro cliente. E eu ficava assim, aí eu, o que é que você quer? É pra quem? Tipo, eu lembro que teve um dia dos namorados, que lá em casa tava cheio de gente, porque manhã teve uma época assim lá, quando não tinha muita gente vendendo perfume, né? Que tinha os clientes dela fiéis, assim. E aí eu lembro que chegou um senhor querendo perfume e eu, me conte, como é essa mulher? Tipo, criança, e ajudando ele a escolher um perfume pra mulher no dia dos namorados. Eu lembro da primeira vez que eu fui pra rua sozinha, foi um dia que a mãe tava muito corrida, porque nessa época ela era mais corrida que ela vendia roupa. E aí ela falou assim, Indy, eu vou precisar que você vá na rua pra mim. E eu, mãe, eu nunca fui na rua sozinha. Ela vai pegar o ônibus, vai descer no Nordestino e vai lá na Grison entregar essa encomenda. E foi assim, acho que esse meu lance de ser desembolada, comunicativa, foi com manhã, literalmente. E vender, e vamos que vamos, falar com esse sorriso é manhã. E eu acho que com você foi a mesma coisa, tipo, vi aqui, observei, você é muito observadora, né? Muito calada, muito observadora. E foi aprendendo, porque, gente, trançar um cabelo é uma arte. Eu jogo ali as ideias pra Juju, vi esse aqui, consegue? Vamos sim, consegue, amiga, bora. Então, é uma arte. Que bom que sua mãe passou essa arte. Você sabe com quem ela aprendeu? Ela sonhou. Como assim, Juliana? Ela sonhou. Ela sonhou fazendo a trança nagô, que é aquela trança colada na cabeça. E aí, quando ela acordou, ela sentou a minha prima e saiu a trança. Mentira. Verdade. E lá na minha cidade não tinha isso, né? E eu queria estar com o meu cabelo solto. E aí ela comprou uma trança que já é pré-pronta. Lá a gente chama de miojo, canecalon. Eu sei qual é. Isso. E aí foi testando na minha cabeça e deu certo. E eu ali, né, toda... Você nunca deu química no seu cabelo? Sempre. Ali foi Deu? quando começou os cortes químicos, né? E aí a gente começou a recorrer pra trança. E aí a primeira trança que ela colocou em mim foi o canecalon. Viu que deu certo, o pessoal via no meu cabelo, era uma coisa nova na minha cidade. E alguém via e queria fazer, e era aquele trampo do fundo de quintal. Eu não tenho um trabalho hoje, alguém quer fazer uma trança e vou fazer. E foi uma brincadeira que começou a ficar sério. E aí, depois do canecalon e da Nagô, que era o que ela sabia fazer. Ela foi para São Luís, que é a capital do meu estado, e aprendeu a fazer a box, que é alimentar a trança com jumbo, né? Com postiço. E daí foi pegando o jeito e foi fazendo dread, e ela já estava de um jeito que eu olhava a foto, eu sei fazer, e fazia. É o que você faz hoje. Você tá honrando o nome dela já nessa arte. Porque Ju, é que nem tem uma agora que eu inventei que eu vou fazer, provavelmente no meu aniversário, a Butterfly Locks. E eu acho ela mais difícil. Deve ser mais difícil, não? Sim, sim. Pra fazer mais chatinha. Sim. Ju, você sabe, ela sei, amiga. É mais difícil? Não sou muito fã de fazer, mas sei, vamos lá. E é muito bonito, né? E sua mãe te criou sozinha, Ju? Como foi isso? Você foi a primeira, como foi essa história aí? Quando eu cheguei, ainda tinha o meu pai, né? Tá. Ainda tinha o meu pai, eles se separaram quando eu tinha 15 anos, já tinham nós 3. Então você teve a presença de seu pai por um tempo? Sim, sim. Foi, que maravilha, mas ele estava lá. Sim. E quando eles se separaram, a gente já tinha voltado para Imperatriz, que nesse período que eles foram casados, nós moramos no Pará. E aí, quando voltaram para Imperatriz, não deu certo, se separaram, e aí ela foi correr atrás. Já estava com os 3 filhos? Já estava com nós 3. Ela te teve com quantos anos? 16 anos. 16 anos, é muito nova, né? Muito nova. Como é ter uma mãe tão nova? Olha... Sendo bem sincera, porque, assim, mãe, a gente já conversou sobre isso nos bastidores. Mãe me teve muito mais velha. E aí, eu acho que tem a parte boa e negativa de tudo, né? Talvez mãe estivesse mais madura, mas... Pra mim, hoje, eu vejo minha mãe com uma mentalidade muito de mais velho, até mais do que minha avó. Que minha avó morreu com 89 e mãe tem 63 e às vezes ela tá assim, sabe? Muito antiquada, na minha visão, né? Como filha. Isso aqui é a opinião de filha, tá? Não tô dizendo que minha mãe é antiquada, mas como filha, quando eu jogava os BO, era aquela mente mais fechada. E pra você, talvez foi o contrário? Foi o contrário. A minha mãe sempre foi... a mãe legal da galera. A mãe que as minhas amigas iam se abrir, que tinha aquela confiança, porque na minha juventude, ela estava jovem também. Ela teve uma juventude tardia.
como ela nos teve muito cedo, naquela parte que a gente tá menorzinho, era mais responsabilidade, era mais difícil, né? Porque nós dependíamos 100% dela. E depois que a gente foi crescendo um pouquinho, ficando mais independente, ela pôde florescer, pôde brincar. Então, a gente acompanhou ela nessa fase. Então, era ali uma relação de melhores amigas, sabe? Ai, mãe, né, primeiro beijo e tal, e essas coisas. Foi algo que a gente compartilhou muito, porque nossas idades muito próximas permitiu. Sim, e vocês parecem muito fisicamente. Então, assim, dava pra olhar e achar, são irmãs. Nossa, todo dia eu ouvia isso. Sim. Ai, ela dizia, mulher, me chama de Jace. Negativo, vou derrubar tua casa. E mãe, ela precisa ficar me gritando no meio do supermercado. Precisa. Mãe, mãe, mãe. E tu chamava só de mãe mesmo? Sim, sempre mãe, 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 porque ela tinha hora que ela ficava chateada, né? Porque eu derrubava a casa. E aí é a hora que o pessoal virava, meu Deus, ela é tua filha? mãe. É, minha mãe. E sempre se achando, né? Sempre se Ela achando. sabe que é bonita, sabia que era Ela bonita. sabia que era maravilhosa. E a gente tá falando um pouco de Jace no passado. E eu acho que é muito difícil quando o luto ele é recente, né, Ju? Sim. De falar no passado. Pra mim é muito difícil de falar de vovó no passado. Sim. E vovó fala. E eu acho que é muito isso também, porque vovó tá presente na minha vida e sua mãe tá presente na sua. Eu sinto muito isso, Indy. Hoje eu acredito que o amor, ele atravessa qualquer barreira. Inclusive a barreira física. A minha mãe, ela tá em tudo que eu faço. Ela tá em tudo, em tudo. Então não tem como eu dizer passou, acabou. Não. A gente continua sendo ela continua sendo o farol da minha vida, sabe? Continua regendo meus passos. Quando eu trago aqui no podcast, né, eu aprendi com mãe, eu sempre falo do que eu quero levar pra frente, o que eu não quero levar. E eu tento trazer isso de forma muito humanizada. Tipo assim, não endeusando manhã, como se manhã fosse perfeita, porque nenhuma relação é perfeita. Mas honrando, porque assim, mãe que me criou sozinha, eu fico, cara, é uma barra criar um filho sozinha. E sua mãe, pelo que a gente já conversou nos bastidores, criou vocês três com aquela ajuda ali, que é muito complicado, né, gente? Na geração das nossas mães, hoje em dia, por isso que eu falo que a vulnerabilidade é uma conquista, porque se o homem ele não tá sendo nosso parceiro, não dá pra gente seguir com ele. E na época das nossas mães, às vezes parava um pouco pra ver o que ia dar, né? E é por isso que sua mãe talvez ficou muito tempo com o seu pai. Sim. Então, tipo assim, e era muito difícil também separar naquela época. Eu lembro que até hoje minha mãe brinca, tipo assim, tá desquitada. Porque antes do divórcio só tinha um desquite. E a mulher ficava com essa marca do desquite, o homem, não. Então, quando eu falei com o Ju, eu falei, amiga, pensa direitinho. Eu sei que é um assunto muito delicado, falar do luto. Acho que a perda de uma mãe é uma coisa que mexe com todo mundo, independente da relação, né? Porque eu acho que quando você tem uma relação muito próxima, você vive o luto, de fato. E quando você não vive uma relação próxima, julgo eu, que você fala, poxa, minha mãe nunca foi presente e agora eu perdi ela fisicamente também. Então, vai doer, porque eu senti isso com meu pai quando ele morreu. Eu não tinha ele presente. Mas doeu. E eu fiquei, nossa, ele morreu e eu não tive a conversa que eu queria ter. Então sempre tem algo pendente ali. E, enfim, eu lembro muito de quando a mãe de Ju morreu, a Jace, porque eu perdi vovó em agosto e ela faleceu em setembro do ano passado, de 2024. E na semana que Jace faleceu, Ju trançou meu cabelo. Sim. E a gente conversou muito sobre isso. Eu fui falando de manhã, falando dessa dor. E Ju, nossa amiga, sinto muito. A gente conversando sobre mim. Ju tinha acabado de casar. Tava toda feliz. Falando da sua mãe vir te visitar. De trazer a Ayana, que é a sobrinha de Ju. Então, a neta de Jace. A Ayana tem quantos anos hoje? 3 anos. 3 aninhos. Então, tipo, a gente tava conversando. E aí, eu trancei o cabelo porque eu ia pra viagem de Roma. E eu acho que eu trancei o cabelo na terça, viajei na quinta. Na sexta foi quando você me ligou? Sim, sexta-feira. Na sexta de noite, Ju me mandou uma mensagem. E aí, eu tava devendo pra ela o contato de Adolfo, que edita aqui o episódio, porque eu tinha falado com ela da tatuagem e tal. E eu fiz, amiga, acho que eu falei, esqueci do contato. Já fui logo, você falou, Indy, tá aí, alguma coisa assim. E eu já fui respondendo, tipo, esqueci de te mandar. E aí, você mandou um áudio falando, amiga, minha mãe morreu, me ajuda a comprar uma passagem pro Brasil. Eu fiquei transtornada, porque eu tava no trem. E eu fiquei assim, meu Deus, João, a mãe de Ju morreu. Peraí, eu cheguei no aeroporto, comecei a procurar passagem.
E eu tava meio transtornada ali, porque veio mexendo comigo também de vovó, tinha menos de um mês. E amiga, eu acho que é uma dor, né? Quando a gente decide sair do Brasil, a gente se culpa muito, é uma coisa que a gente conversa muito, né? Enquanto amiga no dia a dia ali. Nossa, eu amo a minha mãe, e com certeza você amava muito a Jace, como você falou, ela tá presente na sua vida, mas a gente tá longe, né? E aí a gente fica tentando achar pecinhas do que é que poderia fazer de diferente. E eu sei que esse assunto é delicado pra você, e obrigada por sentar aqui com a gente pra poder falar de Jace, que com certeza vai inspirar outras pessoas. Mas como foi pra você perder a sua mãe? A Indy. Foi uma rasteira, viu? É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer algum dia na vida, mas eu pensava que era uma coisa tão distante. Primeiro porque a minha mãe é muito jovem, né? 44 anos, e ela não era jovem só na idade. A alma dela é de menina. E também por conta de tantos projetos, tantos sonhos que nós sonhamos juntas, sabe? Eu não imaginava que isso poderia acontecer. E foi uma rasteira, assim, foi algo que tirou meu chão. Foi muito rápido também. Muito rápido. Muito rápido. Ela teve que se internar na quarta-feira por uma febre. E dessa febre já foi para UTI. Na quinta-feira eu não consegui falar com ela, ia falar na sexta. E chegou a notícia aqui e eu fiquei, mas como assim? Como? Não tem como. Ela tinha alguma doença, Ju? Ficou em aberto. Ela estava se sentindo mal um tempo, né? E não chegou a fechar um diagnóstico. Ela foi deteriorando, emagrecendo, ficando fraca e aconteceu. Ela estava muito fraca e acabou tendo uma infecção generalizada. E eu lembro que a última ligação, quando você me contou, como foi essa última ligação com sua mãe? São muitas emoções, né? Como tu sempre fala, os sentimentos, eles coexistem. E quando eu lembro desse dia, cada dia eu lembro de um jeito diferente. Porque muita coisa, assim, apagou da minha cabeça. Sim, o estado de choque, né? Ele traz isso, a gente vai... As memórias ficam... confusas, Fica isso. Confuso. Hoje eu consigo entender que ela sabia que estava indo. E a última coisa que ela me falou foi que me amava, que tinha muito orgulho de mim e que era para mim entender que a gente só vivia o que era nosso. E eu não entendi aquilo, né? Como assim a gente só vive o que é nosso? Eu para com isso, mãe, vai dar tudo certo. E ela, tô indo, minha filha, ela tava se despedindo para ir pra UTI, né? Eu tô indo, eu te amo muito e entende, a gente só vive o que é nosso, tudo é permissão de Deus. Me abençoou e foi. Eu acho que quem tem esse contato com a espiritualidade como sua mãe tinha, né? A mãe de Ju também acreditava ali na religião de matriz africana, tinha uma conexão com os orixás, com Deus. Eu acho que a gente não precisa estar num terreiro ou na igreja para poder acreditar em algo. E pelo que você me trouxe da sua mãe é muito isso. Ela confiava muito no que ela sentia. Sim. Não é à toa que ela sonhou com uma trança na goa e falou: isso aqui eu vou seguir. E seguiu. E que história incrível. E isso de preparar, eu acho que a pessoa sente, né? Quando ela tá nessa conexão. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que eu conheço que tinham essa conexão. Minha avó também foi assim, preparou de alguma forma, sabe? Minha avó, ela deixou toalha com o nome de todo mundo. O nome dela, deixou a toalha pros filhos e os netos separadinha pra dar pra todo mundo. E quando eu fui pro Brasil em fevereiro, ela me deu a minha toalha. Eu fui a primeira a receber. Porque parece que ela já sabia que eu não ia estar lá. Então, são detalhes que a gente vai entendendo depois. Sim. Quando ela me deu, eu não sabia que tinha pra todo mundo. Ele tava me achando essencial, né? E aí ela me deu, ó, Índia, pra tu lembrar de mim, onde tu for, tu falar o nome da Verônica, da Verônica. E sua mãe, ela foi te preparando em outras coisinhas também, né? Sim, eu tive no Brasil em março de 2024, e foi um sonho. A gente brincou muito, a gente
Fez esporte novo, eu ainda não tinha pedalado, ela me levou para pedalar. Nós tivemos um date, eu consegui levar ela num restaurante legal. Nós viajamos, a minha mãe, ela adora o mar. O mar é o nosso lugar. Nós fomos pro mar, brincamos. E, igual tu falou, depois que vai passando o tempo, a gente vê que ali também era um preparo. E foi um mês assim que nós nos amamos muito, 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 muito. E eu sempre dizia, depois que nós viemos, né, nesse período de março a setembro, eu dizia pro meu marido que a despedida tinha sido diferente, que tinha doído demais quando minha mãe tinha me deixado na rodoviária. E ele, mas é porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar lá de novo. Eu digo, não, Bruno, foi diferente. Doeu mais do que quando eu vim a primeira vez. E agora eu sei o porquê. E você consegue perceber que talvez você tenha tido esse sabor de despedida por morar longe e que isso te preparou, que morar longe fez bem pra você também nesse processo? Sim, eu acho que não teria sobrevivido. Nós dormíamos juntos, trabalhávamos juntos, então a nossa rotina sempre foi ali 24 por 24 horas. Vir para Portugal foi Uma ruptura. Uma ruptura. Eu sofri muito e ela sofreu muito. Os primeiros 3 meses eu chorava todos os dias. Mesmo eu sou a menininha da mamãe, a bebê da mamãe. E eu tive que aprender a me virar aqui. Ela me deu as ferramentas necessárias, né, para me compor como mulher e vendo a história dela de lutar pelo que queria. E ela sempre teve esse olhar, como eu posso dizer, esse olhar expansivo para o mundo. Ela sempre me disse que era muito mais do que aquela cidadezinha, era muito mais do que Imperatriz e que eu precisava conhecer o mundo. E ela me preparou para isso e eu vim. Ela te apoiou, então? Ela me apoiou. Ela me apoiou. Hoje eu sei que eu vivo o sonho da minha mãe, Indy. Isso é muito bonito. Ela, se tivesse tido oportunidade, era isso que ela queria fazer. Sim. E é isso, né? Eu acho que a gente vive direto ou indiretamente um pouco desse sonho dos nossos pais, né? Porque cada um vai ter um sonho. E eu acho que os nossos sonhos, eles vão sendo moldados durante a nossa infância. É que nem quando a gente... Aquela trend agora, né? Eu tive uma conversa com a Indiara do passado, com a Ju do passado. O sonho que tu tá realizando hoje, ele foi sendo semeado há muito tempo. Sim. Né? Às vezes a gente... eu nunca me imaginei saindo do Brasil. Mas a gente se imaginou vivendo outras coisas, saindo da nossa bolha. E sair do Brasil proporcionou isso. Eu acho que até a mentalidade de, não, eu quero passar esse tempo de qualidade com minha mãe, eu quero ir num date com ela. Amiga, eu acho que você no Brasil, na rotina que você tinha, você não ia parar pra fazer isso. Nem dinheiro suficiente pra isso, né? Dinheiro suficiente pra isso. O dinheiro era para as coisas mais urgentes, as coisas mais sérias. Ir pra um restaurante bacana e gastar um dinheirinho a mais ia fazer falta e algo que não estava na nossa realidade. Ainda mais eu proporcionar isso pra minha mãe, né? Que esse que foi o gostoso. Eu acho que é o que eu penso muito quando eu falo eu quero ser rica. Não é sobre, tá esbanjando, ter o carro do ano, um luxo. É proporcionar pros meus o conforto que por muitas vezes não teve. E é muito bonito já se entender também que por mais que vocês estavam conectadas, essa desconexão ali física, porque vocês sempre estavam conectadas ali mentalmente, eu via você sempre falando dela, trocando ideias. Você, mesmo fora, acho que você parece muito comigo nisso, sempre pensava como é que ela tava lá, né? Então, tem isso aqui, a gente também não tá romantizando, acho que tem a parte que a gente se cobra muito, né? Hoje em dia eu continuo me cobrando muito por, eu quero dar uma vida melhor pra manhã, eu quero que manhã aproveite isso, eu quero ir no Brasil e fazer isso e isso pra manhã. Então, acho que a gente vai moldando muito na nossa vida, por mais que a gente encontre o nosso caminho, a gente quer proporcionar um caminho melhor pra nossa mãe, enquanto ela tá em vida. E você proporcionou isso, do jeito que você podia. É a coisa que a gente tava falando, né, que você queria muito trazer ela aqui, mas que ela ficava meio que enrolando e tal, e talvez não era pra ser, mas ela vai continuar contigo espiritualmente, né? No seu dia a dia. Eu lembro que você estava me contando também da sua experiência pós enterrar. Eu acho que a parte do enterrar deve ser a parte mais difícil, né? Sim. Porque você conseguiu ir. Assim, gente, Ju, ela me ligou na sexta de noite. Eu consegui uma passagem pra você de madrugada, não foi?
Foi no sábado de manhãzinha. Foi sábado de manhã cedo. E aí, Ju, foi porque do Porto, eu já tinha explicado isso, né? Do Porto não tinha. Do Porto é mais difícil ter passagens pro Brasil. De Lisboa tem muito mais variedade. Ô, Ju, você vai ter que ir pra Lisboa. Ela pegou o carro, foi com o marido dela de carro, que são 3 horas e 15 de viagem. Foi pra Lisboa, pegou um avião, teve escala em São Paulo ainda. Sim, acho que 3, 4 horas. E só chegou sábado de noite. No sábado de madrugada. Então, foi uma viagem muito cansativa que ela fez sozinha, porque é isso. Quando a gente recebe essa notícia aqui, é um baque. Você fica desnorteada, assim. Eu lembro que quando eu olhei pra... Ai, será que vai dar tempo eu ver vovó? Eu, que trabalho com isso, eu tava olhando, parecia que eu não sabia mais pesquisar passagem. Tava tudo turvo. Então, Ju foi sozinha, porque o marido dela não conseguiu ir. E como foi pra você chegar em Imperatriz sem sua mãe, Ju? Eu não sei nem como que eu cheguei lá, Indy. Tava anestesiada. Eu não sei nem como eu cheguei lá, mas... se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Hoje, eu ainda tem dias assim que eu me pego pensando, mas será? E aí, né, vem a confirmação de que infelizmente foi. E chegar lá naquele contexto foi terrível. Caótico, né? Porque Terrível. eu acho que quando a gente vai no Brasil, a gente vai sempre em busca da alegria, né? E foi um momento pra você que foi de muita tristeza e que vai ter sempre essa lembrança, né? Acho que até quando você for no Brasil de novo, você vai lembrar um pouco dessa última ida, né? Sim. Quando você for indo as demais vezes. E foi aquela coisa que você falou, você passou 1 mês no Brasil depois, não foi? 1 mês. Organizando as coisas. E você falando, né, que tudo te lembrava ela. Mas ela tava te preparando também de uma forma que você também não tava vendo, né? Que você foi contando ali também pra mim que ela tava deixando recado em várias pessoas, né? Pra falar pra você. Como foi esse processo ali depois? Voltar pra casa e organizar a memória da sua mãe, né? Deixar esse legado ali. Indy, eu acho que a maior herança que minha mãe deixou pra mim foi os amigos. E nisso, assim, eu fui muito abençoada, sabe? Tanta gente me abraçou e compartilhou da minha dor e cuidou de mim. E sempre que uma pessoa vinha me ver, né? Era com um recado dela. Parece naquela hora, assim, que eu tava mais louca e desnorteada, chegava alguém ali com um afago, com um recado da minha mãe pra mim. E aquilo me enchia de força, porque eu pensava... Não, eu tenho que fazer, porque é ela que acreditava em mim e eu não posso deixar isso para outra pessoa, eu preciso fazer isso para minha mãe. E aí a bateria descarregava e aparecia outra pessoa com mais um recado e aquilo me enchia de força e foi isso, os 30 dias. Todo lugar que eu ia tinha alguém pra te lembrar dela. Pra me lembrar dela, isso. Pra te falar, olha, tô aqui. Você não tá me vendo, mas eu tô aqui. Eu acho que é muito essa memória viva, né? Quando a gente ama muito a pessoa, a gente tem essa conexão que transcende, como você falou. Ela tá presente em tudo que você faz. Ju, estamos indo pra reta final, amiga. Eu sei que tá doendo. Mas se você pudesse definir sua mãe em uma palavra ou uma frase, como é que você definiria a Jaci? Vida. Boa Vida. palavra. Ela é aquele eixo que traz luz para onde está escuro. Na vida de amigos, na minha vida como filha dos meus avós, ela é esse ponto de luz, esse pontinho de luz no meio da escuridão. Eu acho que em um episódio não dá pra deixar aqui, talvez, toda a dimensão de Jaci, porque toda vez que eu converso com o Ju, eu aprendo um pouco mais sobre a história dela. Mas é importante a gente deixar aqui um pedacinho dessa história. E que bom, amiga, que você tá aqui pra contar hoje, sabe? Não dá pra gente definir tudo isso, mas eu sei que sua mãe te ensinou muita coisa e que ela tá sendo honrada não só por você, mas pelas pessoas que ela ajudou em algum momento. A mãe de Ju hoje tem um feriado na cidade. Não, conta desse feriado. A bicha é metida. A minha mãe, ela é apaixonada por samba. Toda batucada, todo bater de lata, já se tava lá fazendo festa.
E junto com amigos lá em Imperatriz, foi uma das pessoas que popularizou, né, esse ritmo na cidade. Hoje o samba é muito popular lá pra gente, o samba de roda. E esses amigos do grupo do samba fizeram essa homenagem para ela. Não sei como que chama, para colocar na Câmara de Vereadores. Uma petição? Isso, fizeram uma petição e foi aceita. E hoje nós temos o Dia Municipal do Samba Imperatriz, que é o dia 15 de julho, que é o aniversário da minha mãe. Canceriana. Já, quando ela foi me falando, ai, minha mãe nasceu no dia 15 de julho. Ai, minha amiga. Canceriana, que potência, velho. Que potência. Eu acho que o legado do salão, com certeza, ela era muito conhecida ali, né? Pelas mulheres de cabelo crespo, cacheado. O legado do samba são raízes, amiga. Raízes que vão ser ali cultivadas pro resto dos tempos. Essa história não pode morrer. Por isso que já está aqui hoje. Sim, sim. A gente não pode deixar essa história de quem veio antes da gente morrer, né? E principalmente mulheres negras, assim. Teve um apagamento durante anos e anos e anos da história de quem veio antes da gente. Então hoje, o jeito de resistir pra mim é muito através da minha comunicação. Só que eu não quero esse espaço só pra mim, eu quero esse espaço pra você, pra quem vem depois da gente. Porque com certeza, se você tiver um filho, ou não necessariamente um filho, mas as pessoas que vão vir depois de você vai passar os ensinamentos. Que é o caso que você já faz com a Ayana, que é a sua sobrinha. Né? Você já tem um cuidado com a Ayana, já tá trazendo ali a história da sua mãe enquanto vó. A Ayana tem o quê? 3 anos, né? Sim. E ela já entende a dimensão de quem era a Jace. Já, ela chama a vovó Estrelinha. Vovó Estrelinha. Então, imagina, 3 anos ela já sente isso. Que bom que ela teve a oportunidade de passar esses 3 anos pertinho de Jace. Amiga, a gente falou da Ju do Brasil, a gente falou da Ju em Portugal e da Ju pós-luto. Pós-luto não, né, gente? O luto ele não passa. Mas o luto ele deixa marcas, assim, a gente vai convivendo com ele. E eu lembro de uma frase que Bruna Freitas me falou. Ela falou, amiga, não vai passar, mas a vida ela vai crescendo em torno disso, né? Vai florescendo em torno disso. E eu tô muito orgulhosa de Ju, né? Porque eu lembro que o ano passado, assim, era difícil ter contato com Ju. Porque ela se colocou num casulo, e eu super entendo, porque é muito difícil, né? Eu lembro que você falou pra mim, amiga, eu não queria mais, eu não conseguia ver as pessoas olhando pra mim com pena. E eu não queria sentir aquilo. E eu ficava naquele limbo enquanto amiga de dar o espaço, mas também saber se tá tudo bem. Oi, Ju, como é que tá? E você tá florescendo depois disso, né? Você tá se reencontrando. Porque você falou pra mim, né? Você se perdeu e você tá se reencontrando. Como é que você vê hoje? Ajuda o presente e talvez ajuda o futuro. Indy, é um processo que eu ainda tô no meio. Eu não posso te dizer como que eu estou 100%, porque Claro. todo dia é um passinho novo. Mas diferente do que foi há 4 meses atrás, onde eu estava ali querendo ficar só e perdeu um sentido, né, de tudo. Hoje eu consigo ver uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, né, me chama para florescer e para a vida de uma forma que eu preciso honrar tudo que foi feito, né? E não dá pra desistir agora. Não dá para desistir agora. Ela foi a pessoa que me empurrou até aqui nesses 28 anos e é a pessoa que vai continuar me empurrando. E hoje eu consigo olhar para a vida pela ótica da minha mãe. Eu quero fazer dar certo, eu quero ser feliz e experimentar sabores e ver lugares, porque era isso que ela queria que eu fizesse. Você tá honrando o nome dela agora dessa forma, porque ela quer te ver feliz. Ai. Não vai desistir, não. Quem tá perto de você não vai deixar. E você tem uma força que é só sua, que não vai desistir. Você sabe disso. Além do meu marido, que foi a pessoa que me viu no meu momento mais vulnerável e não soltou minha mão, tem sido incrível, né, todo esse tempo.
A amizade também me tirou de um lugar muito escuro, sabe? Enquanto eu queria ficar ali sozinha e no buraco, os meus amigos não desistiram de mim. E eu tenho entendido o quanto é importante a gente ter gente. Sim. Ter gente que ama a gente e que acredita na gente. E isso vai fortalecendo. O episódio anterior a esse é sobre isso. A gente precisa de comunidade. É a comunidade que salva. A comunidade da sua mãe com certeza salvou ela. E é esse legado que deixou ali, né? É porque tem a comunidade. A gente não consegue fazer tudo isso sozinha. E é a coisa que eu tava sempre te falando. Ju, não precisa passar por isso sozinha. Então a gente precisa lembrar mesmo de pedir ajuda, de recorrer à nossa comunidade. Porque a gente tá aqui pra eles, né? Quando precisa. Então a gente também precisa recorrer à nossa comunidade. E Ju, encerrando com a última pergunta. Enquanto comunidade, a gente vai deixar aqui um aprendizado. Você deixou vários. Mas hoje, se você tivesse, assim, como dar um conselho pra uma pessoa que tá passando por esse momento de luto também, né? Você, enquanto amiga, falando assim, olha... Porque eu acho que tem muito... Eu não sei... eu acho que não tem pior ou melhor, mas... Tem duas coisas que diferenciam. Tem pessoas que passam pelo o luto antes dele realmente acontecer. Acho que foi o meu caso. Eu já sentia que vovó ia falecer. Eu lembro que quando eu fui no Brasil e eu visitei vovó, ela não estava doente do jeito que ela estava. Ela começou a ficar mal em junho. E foi rápido, até de junho para agosto, esse falecimento dela. Mas eu olhei pra manhã e eu falei, manhã, eu senti uma sensação muito estranha agora quando eu me despedi de vovó. Parece que eu não vou ver mais vovó viva. E mãe falou, oxe, menina, Deus é mais. Mas aí ela ficou quieta me olhando, porque eu tenho até medo de sentir essas coisas. Porque parecia que eu falei com meu querido, e aí eu falei assim, aí ele falou, não, calma, vai dar tudo certo. E você foi pega de surpresa. Então, vão ter várias situações, né? Eu acho que quando você é pega de surpresa, eu acho que também quando a pessoa perde por acidente, imagina, você se despedir de uma pessoa de manhã e ter um acidente. E é a única certeza que a gente tem na vida, mas a gente não lida com isso no nosso dia a dia. A gente não lida, porque a gente não quer encarar isso. E eu acho que é um mecanismo de defesa, né? A gente não lidar com isso. Porque imagina a gente ficar pensando o tempo todo, nossa, eu vou morrer. Fulano vai morrer. Pra mim é o maior medo. Era meu maior medo, né? E continua sendo. Perder um ente querido morando fora. Eu lembro que eu tenho 5 anos morando fora. Vou completar 6 esse ano de 2025. E eu sempre falava, meu maior medo é perder um ente querido morando fora. E de não dar tempo. E esse medo, ele veio assim, com tudo na minha cara no ano passado. E, lógico, eu tenho muitas pessoas que eu amo ainda, mãinha, minhas tias, e esse medo continua aqui. Então, hoje, se você pudesse dar uma mensagem, né, pra alguém que tá passando por isso de forma mais recente, que você não tem o quê? Foi em setembro, a gente tá gravando em fevereiro, 6 meses. O que é que você falaria pra essa pessoa? Não se isole. É através desses amigos que você vai sentir esse amor que vai dar uma clareada nessa escuridão que você se encontra. É através de uma conversa, é através de um abraço que a gente vai colocando o band-aid na nossa ferida. Não é feio pedir ajuda, não é fraqueza fazer terapia. A gente precisa, sim, tá ali num círculo de amor para poder superar. É isso. O amor cura, né? O amor cura. Obrigada, Ju. Obrigada por compartilhar sua história. Eu te admiro demais. Lá no início você falou, foi a maior rasteira que eu levei na minha vida. Mas você tá levantando dessa rasteira. E é muito bonito ver você levantando. E você pode cair de novo, tá tudo bem. Não é fraqueza, você sabe disso. Mas cair e levantar. Não deixar essa rasteira ser maior que você, porque já será maior que tudo isso e você também é. Obrigada de verdade por ter contado a sua história. A gente... Vocês precisam ver como é que tá a palma da Gil aqui. Obrigada mesmo. Eu sei que é um assunto muito vulnerável, mas é necessário a gente falar sobre isso. A gente vai... Foi o que eu te falei, amiga. A ideia de fazer isso é honrar o nome de Jace. E depois de um tempo você vai escutar esse episódio e você vai falar, nossa, naquele dia eu tava melhorzinha do que eu tava em setembro, mas agora eu tô bem melhor. Que é isso, o tempo ele vai curando também. Tempo no candomblé, ele é orixá também. E é por isso que quando a gente fala o tempo cura, tem um significado até a mais. Porque o orixá também traz esse significado. Enfim, pra você que tá escutando a gente, independente da sua crença, do seu Deus, segue a tua fé, segue o conselho de Ju, não se isola. Pessoas são importantes, o amor cura. É importante que, independente do que você acredite, tenha amor.
por onde você for. Então, busca lugares que te dê esse amor, esse acolhimento. Eu acho que é o que mais você precisa, né? Nesse momento é esse acolhimento. E, às vezes, um abraço, ele diz mais do que palavras, né? Então, é isso. Obrigada, Ju. Um cheiro, aprendiz. Desculpa aí, né? Se você chorou muito. Era pra ter avisado lá no início que tinha que ter um lencinho pra esse episódio. Mas eu espero que esse episódio te dê um conforto de alguma forma. Talvez não nesse momento você esteja precisando escutar, mas inevitavelmente vai ter um momento que você precise. E esse episódio vai estar aqui pra poder te acolher. Um cheiro. Até a próxima quarta. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, lembra de apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade aqui. Eu sei que não é terapia, mas também sei que é terapêutico. Então, a gente consegue, com R$5 por semana, você consegue apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade e postar aqui toda quarta-feira um episódio novo, trazendo reflexões, pra gente continuar tendo esse espaço de cura e aconchego.